Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento, onde nós vamos abrir a palavra de Deus e refletir sobre ela. Algumas perguntas a gente deve sempre fazer ao abrir a Bíblia na hora de fazer a leitura da palavra. Essas reflexões, essa meditação que nós precisamos fazer, ela envolve questionamentos que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Como, por exemplo, será que o que eu estou lendo se aplica para mim? Será que isso que eu estou fazendo a leitura vai trazer alguma mudança na minha vida, algum arrependimento, e essa mudança, esse arrependimento me trará salvação? O que está faltando para que de fato eu consiga ter do Espírito Santo a verdade revelada aos meus ouvidos pela voz do próprio Espírito Santo, não por voz de homens? Será que esse texto revela uma verdade a respeito da salvação do mundo e da minha obediência para com a palavra de Deus? Será que a minha vida realmente está entregue para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que a sua vida realmente está entregue? O que realmente está faltando? Essa promessa que eu estou lendo realmente é para mim? É para mim essa promessa? Antes de mais nada, antes de responder todas essas perguntas, eu quero te convidar a fazer uma oração. Depois nós vamos fazer um louvor juntos e em seguida a leitura da palavra. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante de Ti. Paizinho eterno, nos guia, Senhor, nos guia para as Tuas veredas de justiça. Não nos deixa, Pai, desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas caminharmos com passos firmados para o dia do Senhor. Paizinho eterno, cuida de nós nesse momento, fala conosco, para que nós possamos meditar na Tua palavra, encontrar sempre o consolo e a palavra necessária que nós precisamos para arrependimento dos nossos pecados. Remove, Pai, as escamas, que as pessoas possam ouvir esse devocional e entender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer para a vida delas. É o que nós oramos em unidade e já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Se você puder, vamos louvar esse louvor juntos. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a Ti. Minha alma tem sede em Te conhecer, para ver Tua glória e Teu poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a Ti. Minha alma tem sede em Te conhecer, para ver Tua glória e Teu poder. Meu socorro vem de Ti, e na sombra das Tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a Ti, pois Tua destra me tem sustentado, pois Tua destra
tem sustentado. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Glória a Deus. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A leitura de hoje, ela se encontra no Salmo de número 1. Eu não vou poder compartilhar a tela como normalmente eu faço todos os dias, para você ler e acompanhar a palavra de Deus na tela aí do seu celular, do seu computador, porque eu vim para o hospital fazer uma pequena cirurgia. Graças a Deus já está tudo bem. E eu estou gravando diretamente aqui do quarto. Então, convido você, se você tiver uma Bíblia, para você abrir a Bíblia, você fazer a leitura dela. Vou deixar abaixo essa leitura, na gravação desse vídeo eu vou deixar logo abaixo a leitura. O Salmo 1 é um salmo muito pequeno, mas é um salmo riquíssimo. E você vai poder acompanhar, se você não tiver uma Bíblia, a leitura logo abaixo aqui, tá bom? Então você desce o vídeo, enquanto você assiste, você acompanha a leitura do Salmo, que diz, Salmo 1, versículo 1 até o 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo de número 1, ele serve como uma espécie de introdução de todo o livro de Salmos. É uma espécie de introdução de tudo aquilo que vai ser falado no livro de Salmos. Aqui nós vemos de imediato no versículo 1 a respeito dos ímpios e daqueles que são justos. Os justos, já no versículo 1, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os justos, eles são caracterizados pela retidão, por amar a Deus, por amar a palavra de Deus, por se dedicar a estudar a palavra, por se dedicar a aplicar a palavra na sua vida. Não somente de aprender com a palavra, mas acima de tudo também praticar a palavra. Ser o Evangelho de Cristo perambulante, onde as pessoas olham para você, elas vão dizer: existe paz, existe Deus. Será que essa pessoa é isso? Será que a pessoa é aquilo? Eles vão começar a olhar para você, para nós, de uma forma diferente, vendo que em nós não há mais injustiça. De um outro lado, nós vemos os ímpios. Para os ímpios, o estudo da palavra não é importante. Estar presente diante de Deus diariamente não é importante.
analisar as Sagradas Escrituras não é importante. E muitos deles, inclusive, fazer o bem não é importante. Esses são os ímpios. Eles não têm parte no reino de Deus. Não têm parte no reino de Deus. Essas são as duas características principais aqui no versículo de número 1. Os ímpios, eles não andam segundo os conselhos de Deus, mas através dos seus próprios conselhos, dos seus próprios deleites, sendo desobediente aos pais, às suas mães, sendo caluniadores, profanos, avarentos. Esses são os ímpios. Então aqui no verso 1 nós encontramos de forma bem distinta esses dois tipos de pessoas. Note que não tem um terceiro tipo de pessoa. Note que Jesus ele fala repetidamente: aquele que não é ao meu favor é contra mim. Aquele que não junta, espalha. Aquele que comigo não junta, espalha. Não tem um terceiro tipo de pessoa. Ou você está com Deus e você é justo, santo, ou você está contra Deus e você é ímpio, condenado. No versículo 2, a palavra de Deus declara: antes tenham o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui é uma resposta sobre todas as perguntas que eu fiz no início desse devocional. Na hora que você lê uma palavra, um versículo, um capítulo, você precisa perguntar: será que isso se aplica na minha vida? Será que eu estou praticando isso na minha vida? Será que isso me leva à justificação, à santificação e à minha salvação? Dentro de tudo que foi lido, você encontra ordem, uma ordem para você obedecer? Ou será que Cristo apenas pede para que você ame um ao outro? Será que você consegue entender que isso é uma ordenança de Cristo? É um mandamento dele? Assim como o ide e pregai a palavra. Será que você está fazendo isso? Ou será que você está sendo apenas mais um sentado no banco da igreja? Tudo isso, quando você medita na lei de dia e de noite, você precisa saber quais são os benefícios que esse fruto vai trazer para a sua vida, para a vida daquelas pessoas que você ama. Será que as atitudes que você tem proporcionam lições para a sua vida? Diante dos problemas e percalços que muitos de nós passamos, nós devemos tirar coisas boas, lições boas dali. Porque a palavra de Deus ela é bem clara quando Jesus fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu. Não fui eu, não foi você, não somos nós que vencemos. É através do sacrifício de Cristo, do sangue dele. Do sangue dele. Então, o meditar na palavra, nós precisamos fazer com prazer. Não é por obrigação. Não é porque eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Eu não estou gravando esse devocional na sala de um hospital após ter feito uma cirurgia por obrigação. Eu faço isso, primeiro, porque eu amo meu Deus. Segundo, porque eu sou obediente à sua palavra. E terceiro, porque eu amo o meu próximo. Tudo isso ele é feito por amor ao próximo. E o amor que eu menciono aqui não é o amor sentimento, é o amor racional. É aquele amor que está lá descrito tão minuciosamente em total perfeição em 1 Coríntios 13, palavras do apóstolo Paulo, onde ele relata o amor ágape, o amor que vem do próprio Deus, o amor que emana de maior do que todo o sentimento. Aquele amor ali é um amor de decisões, é um amor que não se vangloria, é um amor que não se ensoberbece, é um amor que tudo perdoa, que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta.
Isso tudo são decisões. É uma decisão minha trazer essa palavra aqui para você por obediência a Deus, por amá-lo e por amar você. Não é por uma obrigação. A minha esposa não me obrigou a fazer isso. Ninguém me obrigou a fazer isso. Simplesmente eu decidi amar. E esse amor é o que me faz me regozijar todos os dias na leitura, sentindo prazer na leitura. É o que nós lemos no no versículo 2. Sentir o prazer na leitura da palavra, em compartilhar a palavra, em compartilhar aquilo que o Espírito Santo fala para que nós possamos compartilhar e levar uma palavra de esperança de um para com o outro. Se você olhar no versículo de número 3, a palavra de Deus ela nos traz uma esperança maravilhosa. O versículo 3 diz: pois essa pessoa que é bem-aventurada, esse justo que é bem-aventurado, que anda segundo os conselhos de Deus, ele, versículo 3, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que o resultado para quem é fiel à palavra de Deus é um fruto que vai prosperar. Muitas das vezes a gente espera essa prosperidade vindo de coisas materiais. Aí eu vou fazer e eu vou prosperar porque eu vou ganhar uma casa, vou ganhar um carro, porque eu vou ganhar dinheiro na conta, porque Deus é bom e vai me dar tudo isso, Ele vai me dar comida, Ele vai me dar isso e aquilo outro. É muito importante a gente salientar que se Deus nos dá alguma coisa, não é porque nós merecemos, é porque Ele nos ama. E ponto final. Nós não temos mérito nenhum em absolutamente nada daquilo que foi feito debaixo do sol, porque absolutamente tudo que nós fazemos de bom não provém de nós, é do próprio Espírito Santo. A humanidade é caluniadora, é mentirosa, avarenta, presunçosa, blasfemadora, arrogante. O que vem de nós de bom é fruto do Espírito Santo. Se o que você está ouvindo aqui de mim traz conforto no seu coração ou esperança para que um dia você saia desse problema, pode ter certeza que isso não vem das minhas palavras, não vem especificamente de mim, mas exclusivamente do próprio Espírito Santo que habita em mim e me faz trazer esse bem, esse benefício para você, essa reflexão. Não porque eu sou bom, mas porque Deus tem misericórdia de mim e me proporciona coisas boas. Então Ele me proporciona uma família unida, Ele me proporciona a cura do câncer que a minha mãe tinha, Ele me proporciona o poder do Espírito Santo para que eu possa ser cheio do Espírito Santo e levar uma palavra de esperança para você, que de repente você pode estar aí num beco sem saída, sem saber a solução. E eu falo para você, a solução é Cristo Jesus. Você só tem que olhar para Ele. Somente isso. No mundo nós vamos passar por aflições. Em nenhum momento aqui o Salmo está falando que você vai prosperar o tempo inteiro. Note que é na estação apropriada. Para tudo na vida tem um tempo. Tudo na vida tem um tempo. Há tempo para coisas boas e há tempo para coisas ruins. O momento ruim que você passa, vai passar. O momento bom que você passa, vai passar. E você deve ser fiel a Deus no pouco e no muito. No muito e no pouco. Seja fiel a Deus. É sobre isso, sobre prosperar na estação certa, sobre frutificar na estação certa. Um cajueiro, ele não dá caju o ano inteiro. Existem momentos em que o cajueiro, momentos específicos do ano, em que são gerados bons frutos. É sobre isso que a palavra de Deus está falando. E o gerar bons frutos é uma decisão sua. Quando você abre a porta para que Cristo Jesus entre na sua casa e faça morada com você, ceie com você. A decisão é sua de abrir a porta. Ele está lá batendo. Ele quer ceiar com você. Mas você precisa olhar para Ele. No versículo 4, 5 e 6, nós vemos muito claramente
muito claramente o que acontece com o ímpio. Vamos ler novamente os versículos 4, 5 e 6, que diz: Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba que aqui, quando nós falamos a respeito de ímpios, né, o salmista, ele consiste em algumas cenas que são distintas. Primeiro, o salmista ele começa a falar com uma afirmação de que o ímpio ele não é igual ao justo. Ele é exatamente o inverso. Enquanto o justo ele se regozija na palavra de Deus, o ímpio ele não sente prazer. Ele considera ser um livro velho. O ímpio em si, ele não traz consigo a luz e o sal para esse mundo. A maioria dos ímpios vivem reclamando e reclamam de tudo, porque eles não conseguem enxergar a esperança verdadeiramente em Deus. A esperança deles é no dinheiro, é em alguém da família. A esperança deles principal é em coisas, é na casa, é no carro próprio, é no trabalho, é no emprego. A esperança do ímpio nunca é no Senhor. E a gente precisa observar isso, que uma vez que a água, ela representa o Espírito de Deus para os justos, e isso nos traz frutos, para o ímpio, essa água ela não existe, ela é desnecessária, ela não precisa de alimento para o Espírito. Então eles não vão se regozijar na palavra de Deus, eles não pegam a palavra de Deus para fazer uma leitura, para entender, para fazer o discernimento dela. Eles não buscam isso. Eu, quando era ímpio e estava perdido no mundo, vivia nessa condição, na condição em que muito possivelmente você pode estar hoje, destituído de Deus, onde Deus olha para você como se você estivesse morto espiritualmente. Mas há uma saída. A saída é se arrepender dos pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, como um dia aconteceu comigo, com a minha esposa, com a nossa família, Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, lhe lavar, colocar um anel no seu dedo, calçar um calçado nos seus pés e te chamar de filho amado, com vestes novas para você. Assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com a minha esposa, assim como Ele fez com todas as pessoas da minha família e com a minha mãe. Todas as pessoas que nós estamos próximos, nós pregamos a palavra e falamos sobre a remissão dos pecados, sobre o perdão. Mas cabe a cada um delas aceitar ou não. Cabe a você aceitar ou não isso. O fato é que no versículo 6, o Senhor nosso Deus afirma: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Não há salvação para quem é ímpio. Não há salvação para quem não foi perdoado dos pecados. E não tem como ter perdão de pecados se você e eu não pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Se nós não pedirmos perdão a Deus, então Ele não vai perdoar os nossos pecados. E isso é um fato, A Bíblia fala sobre isso do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia declara que há um caminho certo para o ímpio, assim como há um caminho certo para todos aqueles que são santos diante dos olhos do Senhor. Esse é o resultado. A expressão prosperará, como nós vimos, volto a lembrar você, não significa que você vai prosperar o tempo inteiro. Não significa que você, na condição de crente, não vá sofrer tribulações, problemas, reverses, mas sim que você, na condição de justo, vai conhecer a vontade do Senhor teu Deus para você. E partindo desse princípio,
quando você conhece a vontade de Deus para você, você começa a olhar para todos esses problemas com outros olhos. Te dando essa esperança, eu convido você a orar, a encerrar esse momento de devocional comigo. Nós, todos juntos, em união, em espírito de verdade. Se puder, curva sua cabeça e faz uma oração comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Nos guia, Senhor, pelas tuas veredas de justiça. Nos guarda, não nos deixa cair nem para a direita, nem para a esquerda. Que o Senhor possa nos livrar do homem mau, do laço do passarinheiro, provendo o pão do dia de hoje, Senhor, não o de amanhã. Provê para nós, Pai, o pão do dia de hoje. Cuida de nós, Paizinho, assim como o Senhor tem feito a cada dia das nossas vidas. Nos guarda, Pai. Olha para os nossos parentes, aqueles que ainda não te aceitaram como o Senhor e Salvador das suas vidas. Arranca as escamas, Senhor, por favor, pois próximo está o dia. E para nós vai ser de grande felicidade se eles estiverem conosco também. Faz a tua obra, Pai. Esse é o desejo do nosso discernimento, do nosso ser racional. Mas que acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, agora e para sempre. Amém.